Olá, estamos aqui para mais uma edição do programa Poder em Rede e trazendo um convidado muito especial. É o Alírio Neto, que está aqui hoje para brilhantar esse programa. É um prazer estar contigo, viu, Alírio? Alexandre, o prazer é meu. Te agradecer de antemão a oportunidade de a gente abrir esse contato com a sociedade de Brasília. Olha, apresentar o Alírio é uma redundância, mas tem algumas coisas que eu gosto sempre de falar. Primeiro, é uma exigência dele, né? Eu sei que ele não falou, mas eu percebo em todos os discursos, todos os eventos que ele faz, ele diz que é de Piripiri no Piauí. É obrigatório dizer isso, não é, Alírio? Eu tenho um maior orgulho disso, porque, sem dúvida, saí de Piripiri, Piauí. Cheguei aqui em 64 e construí toda a minha carreira aqui, me deixa muito orgulhoso, e meus parentes, né, que são muitos lá em Piripiri, né, sempre mandam correspondência, sempre mandam uma mensagem, um e-mail no Instagram e tudo mais, e eu faço questão de mandar um abraço não só para os piauienses, mas em especial para os piripirienses aqui no Distrito Federal. E na carreira que ele desenvolveu aqui em Brasília, ele é delegado de polícia, ele é formado em Direito, é pós-graduado, inclusive ele é um colega meu, ele é pós-graduado em Marketing Político pela Universidade de Brasília. Descobri isso, viu, Alírio? Seja bem-vindo ao clube, né? Mas falando um pouco mais sério agora, o Alírio, ele tem uma carreira muito larga no Distrito Federal, já assumiu diversos locais, entre eles, o primeiro posto, se não me engano, foi a administração do Guará, não foi isso? Foi, em 1995 eu fui administrador do Guará, por incrível que pareça, por 2 anos e meio. Conseguiu, né? 2 anos e meio à frente de uma administração. Hoje é quase que tabu, né? Na verdade eu falo 2 anos e meio porque, você falou que eu sou da área de marketing político também, é porque todas as pesquisas que eu pego sobre o meu nome, sobre o meu trabalho político, aquilo no Guará, em que eu sou mais conhecido depois de tantos anos, ainda é como administrador. E foi o primeiro cargo público, efetivamente, que você teve, né? Foi exatamente. E ficou a marca, de alguma forma, na cidade muito forte, né? Porque até hoje eles lembram dessa passagem, né? E depois disso ele já passou por muitos outros locais, já foi gestor do PROCON do Distrito Federal, já foi gestor do Na Hora também, foi secretário de Justiça por 2 governos, governo Cristóvão e governo Arruda, não é isso? Não, governo Agnello e governo Arruda. Agnello e governo Arruda, né? Secretário de Justiça, conseguiu em governos antagônicos, né? Conseguiu ser secretário de Justiça, né? Presidiu o Comitê de Combate ao Uso de Drogas do DF e com relação à questão das drogas, o Alírio ele fez um trabalho sempre muito bonito, eu gosto de sempre lembrar, que é quando o político ele sai do gabinete, né? Ele fez um trabalho de palestras nas escolas, fazendo um trabalho de conscientização, e eu já até perdi o número, eu vi que você falou um tempo atrás o número de quantas palestras você já deu, né? Esse número hoje, eu nem gosto de falar porque é tão absurdo que as pessoas... Não acredito. Não acredito. Eu faço questão, até hoje ainda faço palestra, de pessoalmente. E o mais interessante de falar sobre isso, Alexandre, é porque eu botei como desafio, até porque eu tive dependentes químicos na minha família, entender e fazer com que as pessoas entendessem que a prevenção é fundamental, né? E a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, logicamente, cheguei na escola, e era para adolescente, e falou, o delegado Alírio veio fazer uma palestra. Quando eu entrei na sala, foi uma decepção, para mim principalmente, acho que para eles também, porque a garotada não prestava atenção. E aí eu cheguei em casa, fui fazer uma autocrítica e cheguei à seguinte conclusão, o errado sou eu. Eu tenho que falar a linguagem deles, não adianta eu ir lá tecnicamente falar sobre crime, sobre legislação, eu tenho que atrair a atenção dele. E por isso que depois até fiz curso de teatro, aperfeiçoei essas palestras e digo para você que em torno de 600 mil pessoas, 600 mil jovens do Distrito Federal assistiram minhas palestras entre a peça e a palestra nas escolas públicas e particulares do Distrito Federal. Isso foi muito gratificante, creio eu, né? Acho que foi por aí que saiu a vontade de ser ator também? Você chegou realmente a ter uma peça de teatro aqui no Distrito Federal? Tive. 30 mil pessoas assistiram minha peça, acho que é a peça amadora mais vista do Distrito Federal. Tá? Tudo isso com borderô e tudo, né? O que aconteceu? Apresentando a palestra em Ceilândia um dia, por incrível que pareça, né, numa escola, comecei a ficar muito conhecido, muito requisitado, a agenda era muito cheia, ainda é até hoje, para as palestras. Um pai assistindo a palestra, esperou até o final. Quando terminou a palestra, ele virou e falou assim, eu trouxe um DVD de uma peça que eu apresento em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, eu era de Brasília, mudei para lá, sobre a história da minha vida e do meu filho. É uma luta de uma família para tirar um filho da dependência química. E eu queria que você fizesse isso em Brasília. Eu falei, rapaz, eu sou delegado de polícia, nunca fiz teatro, nunca assisti poucas peças na minha vida e você quer que eu faça teatro? Eu falei assim, não, eu quero que você assista e faça o curso, porque é a sua cara essa peça, né? Se identifica com o seu trabalho. Bom, eu peguei, levei o DVD para casa, ele pediu meu telefone, um CDzinho, um DVD, né? E ficou 30 dias esse senhor me ligando, né?
E aquela coisa, eu falei, rapaz, eu vou ter que assistir esse DVD, porque senão esse homem não larga do meu pé. Assisti o DVD da peça do Proença, J.L. Proença, o autor, né? E fiquei encantado. Aí falei, agora o desafio, né? Era um monólogo de 42 minutos aproximadamente. Como é que eu nunca fiz teatro, agora eu vou começar logo pelo monólogo, e 42 minutos. Aí contratei um professor de teatro, começamos a fazer o curso, porque a profissão exige que você seja profissional da área, né? Fiz um curso de aproximadamente 1 ano, me submeti aos exames no sindicato. Hoje eu tenho carteira de ator profissional também, né? Registrada a minha carteira, e a peça foi um sucesso em Brasília, né? Nós apresentamos aí para mais de 30 mil pessoas, eu conheço todos os teatros do Distrito Federal. Eu tive em todos os teatros, e aonde não tinha, nós bolamos de tal forma que aonde não tinha teatro, nós podíamos adaptar o nosso material para uma sala de aula, né? Para um auditório. Então eu conheço bem toda essa área do Distrito Federal e sei da necessidade que a gente tem para investir em cultura também em Brasília. Essa é uma das marcas do Alírio, fazer bem feito. Na hora que ele resolveu trabalhar com teatro, mexer com teatro, ele virou ator profissional. Essa é uma marca do Alírio, né? Fazer sempre bem feito, né? Eu gosto de desafios, né? Eu sempre gostei de desafio na minha vida toda, né? Como disse para você, eu vim de uma família muito simples do Nordeste, então a minha vida foi vencendo desafios, e isso me motiva. Eu, quando sou desafiado, me dá mais ânimo, né? Inclusive, a primeira campanha, até que você falou, né? Quando eu saí da administração do Guará, a gente teve um racha político e tal, e aí botaram uma faixa na entrada da minha quadra, né? Me desafiando, né? E aí a minha equipe ainda falou assim, vamos arrancar aquela faixa. Eu falei, não, eu quero que aquela faixa fique ali, porque todo dia quando eu sair de casa eu quero ler aquela faixa e saber que eu tenho que trabalhar pelo menos 1 ou 2 horas mais do que eu trabalhei no dia anterior para poder vencer esse desafio. Que bom. E fazer bem feito é a marca do Alírio, tanto que ele foi deputado distrital por 3 mandatos, sempre com bastante votos. Foi candidato a deputado federal agora nas eleições de 2014, teve quase 80 mil votos, né? Foi 78.945 votos, né? Teve mais votos do que deputados eleitos, você teve mais votos do que o Isalci, você teve mais votos que o Laerte Bessa e teve mais votos que o Augusto Carvalho. Inclusive eu fiz uma conta, você teve mais votos do que o Laerte Bessa e o Augusto Carvalho juntos. Mas infelizmente, por essa questão do quociente eleitoral, você não conseguiu a sua cadeira. Foi competir para um partido muito pequeno? É muito voto para pouco partido? Na verdade, eu nunca tive a oportunidade de estar num partido que me desse uma estrutura, principalmente para uma candidatura maior, vou dizer assim, para deputado federal, para o Senado, para o governo, alguma coisa assim. Você tem que ter tempo de televisão. E eu fiz uma campanha sem tempo de televisão, né? Não tive a oportunidade das pessoas conhecerem o meu trabalho. Eu nunca fiz campanha política fazendo promessa. Eu sempre fiz campanha política mostrando o que eu fiz e pedindo a oportunidade para ampliar esse projeto do que eu já executo, né? Normalmente, para isso você precisa de tempo. Então, eu bolei uma estrutura em que a gente tinha TVs, né? Você disse que eu sou da área de marketing político, e realmente bolei. E aí eu tinha 8 equipes e a gente saía com essas televisões mostrando o meu trabalho com informações da própria mídia. Ou mostrando imagem dos projetos que eu fiz. São mais de 36 projetos que eu tive como secretário de Justiça, né? Como eu falei, Viva a Vida Sem Drogas, o projeto de maior repercussão na área de prevenção a drogas do Brasil até hoje, como eu te falei agora, como a gente falava agora há pouco, né? É um projeto que foi criado por mim, depois eu adaptei e levei para o governo, né? O projeto dos casamentos comunitários, por exemplo, né? A gente tinha casamento comunitários em Brasília, era 20 casais, em salões fechados. Eu levei isso para os palácios e frente aos monumentos de Brasília. Eu virava um espetáculo, sem nenhum custo para a sociedade e sem nenhum custo para o Estado. Né? Eu casei mais de 1.500 casais no Distrito Federal, pessoas simples, empregadas domésticas, vigilantes, mas cidadãos, né? Cidadãos brasileiros, casando diante dos monumentos, na Praça dos Três Poderes, casando em frente à Fonte Luminosa, casando em frente à Ponte JK. Isso dá uma repercussão muito boa, sem dúvida nenhuma. Repercussão, para ser sincero, talvez eu seja um dos poucos políticos de Brasília que saiu em redes internacionais, CNN e tudo mais, de forma positiva, né? Porque os projetos nossos tinham uma repercussão muito grande, graças a Deus. São mais de 36 projetos, não vou contar todos, senão fica chata a entrevista também, né? Sem dúvida nenhuma, não fica não, viu? Você pode ficar tranquilo, viu, Alírio? Alírio assumiu recentemente a presidência de um partido muito importante, não só nacionalmente, como no próprio Distrito Federal. Ele agora é o presidente do PTB. A posse dele, inclusive, foi muito festejada. E agora, com a presidência do PTB, as pessoas que estavam com saudade de você já podem comemorar? Vem aí 2018, Alírio? Vem, com certeza, né?
são desafios que eu disse que sou movido a desafio, que me foi colocado pelo presidente nacional, me convidando para fazer um projeto, o mesmo projeto que nós fizemos num partido pequeno, que foi o Partido Ecológico Nacional. Nós transformamos esse projeto para um partido de porte maior, com horário de televisão. Agora eu tenho tempo de televisão, tenho agora em janeiro, eu tenho em janeiro, fevereiro. O ano que vem eu tenho tantas inserções, que eu tive 3 inserções de toda a minha carreira política até agora. Até estranho, é muita coisa. Eu tenho tantas inserções que nós paramos a semana que vem, vamos começar a bolar como vai ser nosso trabalho, como é que nós vamos utilizar esse tempo, o que é que nós vamos mostrar para a sociedade de Brasília. Finalmente eu vou ter chance para falar com a grande massa de moradores de Brasília e conhecer o nosso trabalho. Eu vou pedir para a técnica colocar na nossa televisão uma imagem muito importante que foi da posse do Alírio na presidência do PTB, que retrata muito bem o prestígio do Alírio no Distrito Federal, né? Nós tivemos presentes lá figuras ilustres, não só de Brasília, mas também do país inteiro. Nós tivemos lá com alguns senadores, nós tivemos deputados federais lá. A sua sessão de posse, aliás, de introdução ao PTB e de posse à presidência do PTB, foi encaminhada por Roberto Jefferson, que é o grande nome do PTB. Roberto Jefferson, ele vai voltar a ser na política agora também? Sim, sem dúvida nenhuma, né? O Roberto é um ícone na política brasileira, ou, como diz um amigo meu, tem aqueles que amam e aqueles que odeiam, né? O Roberto é uma pessoa polêmica, mas de uma importância na história política brasileira, porque a gente não pode esquecer que tudo aquilo que aconteceu nos últimos tempos na política brasileira começou com o Roberto Jefferson, né? Na fase do mensalão, quando ele fez a denúncia, até chegar esse momento final agora. Então, e além disso, eu quero aqui até dar meu testemunho. Roberto Jefferson é um dos maiores oradores que eu já vi na minha vida. Uma pessoa que sabe falar extremamente bem, que consegue cativar a atenção, extremamente inteligente. E eu acho que tem muito para ensinar sobre política para todo o Brasil. Aqui está uma imagem da sua posse. Lógico que é uma imagem que não coube todo mundo, sim, mas eu achei muito rica, porque nós temos aí o Isalci, nós temos também o Fraga. Mais ao fundo ali nós temos o Paulo Otávio, nós temos aqui o Valmir Campelo, um pouquinho mais para cá nós temos o Jofran Frejá, e além disso nós tivemos aí uma presença maciça. Tinha o Benito Gama. Tinha o senador Hélio José, a Gaciel Maia, né? Vai ser chato de esquecer alguém agora. Agora começou, Rodrigo Delmasso, deputado Rodrigo Delmasso. Eliana Pedrosa estava aí também. Deputada Eliana Pedrosa, deputado Joey Vale, deputado Wellington, deputado Washington, né, Mesquita, o Hermeto, que é um grande político de Brasília, da área da Candangolândia. O Hermeto é um fenômeno dentro da Candangolândia, o tanto de voto que ele consegue ali, né? Impressionante até. Exatamente. Né? Então, foi uma posse, né, parecia muito mais uma posse de um senador do que necessariamente de um presidente de partido, lógico, um partido importante, é o PTB no Distrito Federal, é o Alírio que está assumindo o PTB. Agora, uma coisa, muito se falou na sua posse, e como a gente gosta de conversar sobre política, dentro dos discursos, o que mais se disse é que dentro daquela sala estava o futuro governador do Distrito Federal. Como é que se avalia dentro daquele grupo? Não é tão heterogêneo, são pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento ideológico e até mesmo político. Como é que se avalia essa questão de um grupo tão grande, de pessoas que têm uma presença política muito forte no Distrito Federal, essa questão de dali sair o futuro governador do DF? Nós tínhamos ali na sala Jofran, né? Jofran Frejá, que foi, sem dúvida, o melhor secretário de saúde da história de Brasília, né? Não sou eu que estou dizendo, é a população, né? E foi o candidato de oposição ao Rodrigo na última eleição, que disputou com o Rodrigo, vamos dizer assim, ficou em segundo lugar e que aparece em primeiro lugar nas pesquisas hoje, né? Sim. Para o governo. Você tem o Fraga, que historicamente é um grande opositor do Rodrigo também, que aparece muito bem nas pesquisas. Você tem o Tadeu Filipelli, que sem dúvida é um dos maiores articuladores e que tem partido político como o PNDB sob controle, que ele é o presidente, um dos maiores partidos de Brasília, com o maior tempo de televisão. Né? Você tinha o Valmir Campelo, né, que já foi candidato a governador. Se eu estiver esquecendo alguém aqui rapidamente, até peço desculpa. Isalci. Isalci, está do seu lado ali. PSDB, do meu lado ali, que é pré-candidato a governador. Claramente, tanto o Isalci, até mesmo o Filipelli, né, nos discursos de cada um, se lembraram, olha, eu estou aqui, né, 2018 eu estou aqui. Como é que é essa... Porque, vamos imaginar isso, é mais ou menos como o ônibus, né? Tem o motorista, o cobrador e o resto. Né? Como é que a gente distribui essas pessoas? Na verdade, a gente tem uma responsabilidade, me deram essa responsabilidade. No meio do ano passado, eu chamei todos para uma reunião.
expliquei da responsabilidade que a gente tinha com o Distrito Federal. Brasília vive já uma série de governos extremamente desastrosos, que a gente tem que ser realista nisso, né? Não é de agora. Desde a saída da Pandora, houve um estrago político muito grande na cidade. Não quero aqui discutir responsabilidade, eu quero ver de fato o que a gente tem pela frente. Lá para cá a cidade veio só sendo prejudicada com ações políticas e administrativas que nos prejudicaram bastante. Chegamos ao ponto agora da gente ver o governador comemorar que vai pagar o salário do servidor. Primeira vez que eu vejo isso. Gente, eu vou pagar o salário do servidor, falar com o maior orgulho. O que é o básico, você pagar quem trabalhou para você. Não sei por que você tem que estar orgulhoso disso. Isso, na verdade, era para estar se lamentando, né? Então, a gente vem em ações desastrosas, governo de gestão desastrosa, e chamei essas pessoas, são pessoas com muita qualidade, com muito conhecimento técnico, principalmente, como o Jofran, né, como Fraga, como o Tadeu Filipelli, como o próprio Paulo Otávio, como Isalci, né, e a minha presença também lá, e falei, nós temos a responsabilidade de nos unirmos para disputarmos esse governo e recuperar e resgatar Brasília. Resgatar o setor produtivo, resgatar a confiança da população de Brasília, do funcionalismo público. E começamos essas reuniões e eles me deram a competência de ser coordenador desse grupo. E nós temos feito reuniões sistematicamente. Teremos uma reunião dia 10 agora, né, num almoço, né, já ampliando. Nesse momento a gente usou somente as pessoas que tinham uma certa inserção eleitoral, agora vamos chamar os partidos políticos, e alguém até falou numa reunião dessa, né, fazendo uma crítica, falou, mas é impossível estar unido até a eleição. Não é impossível. Na pior das hipóteses, a gente vai estar conversando e construindo isso, assumindo compromissos com projetos. O importante é a gente ter compromisso e ter diálogo. A política é feita de diálogo. Eu acredito muito que a gente consiga fazer essa união, eu levo muita fé nisso. Bom, no próximo bloco nós vamos falar justamente sobre isso, governo do Distrito Federal, vamos falar também sobre Câmara Legislativa, falar sobre 2018. Então, segura um pouquinho, é só um break comercial e nós voltamos daqui a pouco com Poder em Rede. Não importa onde você está ou o que você faz, se o seu objetivo é conquistar resultados, votos ou promover uma causa, o que sempre conta, na verdade, é saber se estabelecer, competir e vencer. Os obstáculos e dúvidas são muitos e os recursos cada vez mais escassos. Não dá mais para improvisar ou buscar soluções amadoras e milagrosas. Se você quer trilhar no caminho do sucesso, é fundamental contar com o apoio de quem possui conhecimento e experiência para lhe auxiliar nesta jornada. Voltamos com o programa Poder em Rede, entrevistando hoje a Lírio Neto. O assunto está muito bom. Vocês que já viram o primeiro bloco sabem que a conversa está fluindo muito bem, porque conversar com a Lírio é sempre um prazer. E nós vamos voltar desse ponto, né? Justamente dessa questão da coordenação que você vem exercendo com esse grupo. Qual é a maior dificuldade de colocar essas pessoas juntas e qual é o grande facilitador de juntar essas pessoas? A maior dificuldade, obviamente, todos eles têm uma agenda muito pesada, né? A gente tem que estar sempre tentando casar essa agenda e interesses conflitantes. Todos eles se colocam candidatos a cargos majoritários, a maioria a governador, e a gente tem que ter a competência de conduzir de uma forma que a gente consiga fazer com que eles entendam que o objetivo maior não é ocupar o cargo, e sim ter um bom projeto de governo e ser execuível, que a gente possa fazer e resgatar Brasília. E isso, graças a Deus, eu senti que todos eles já compreenderam. Tá? Foi devagarzinho, no começo a gente sentia que sentava na mesa, chegaram a gente sentando, não, eu sou candidato a governador de qualquer jeito. Eu falei, não, calma, vamos consertar isso, você será candidato a governador no momento certo, se você tiver as condições corretas, em nome da cidade, em nome de um projeto que nós estamos construindo todos nós juntos. É essa a proposta. Você como coordenador, você também já de repente levantou o dedinho na reunião dizendo também, eu também quero ser governador do Distrito Federal? Não, ainda não tinha feito isso, porque eu não tinha nem partido político, mas a partir da
reunião em qual você estava lá com o partido político, eu coloquei que meu nome está claramente para deputado federal, para senador e qualquer cargo majoritário. Se o grupo assim decidir, eu quero dentro de um projeto de grupo. Eu não me coloco como um projeto pessoal. Não é intransigente, Não né? sou intransigente. Eu coloco o Perfeito. meu nome dentro de um projeto de grupo. Se for necessário, estarei lá. Não é meu objetivo principal, né? Não acho que seja esse o objetivo principal, mas se o grupo quiser, se o nome for aceito, estarei dentro, mas não acho que seja uma condicionante para a reunião. Pelo contrário, eu vejo hoje pessoas que estariam um pouquinho mais à frente, o próprio Frejá, Fraga, né, Tadeu, mas também não digo que estou atrás, não. Tenho projetos, tenho história. Como gestor, sempre fui premiado e não abro mão também de que meu nome esteja na mesa. Eu gosto sempre de dizer que política não permite o vácuo. Sim. Eu creio que essa reunião desse grande grupo de políticos, ela só tem acontecido porque o governo efetivo que é o Estado do Rodrigo Hollenberg tem permitido que esses grupos se reúnam em busca de um poder em 2018. Não está bem o governo do Rodrigo Hollenberg? Já passamos 2 anos aí de Rodrigo Hollenberg. Como é que você faz essa análise do governo dele? É uma tragédia para o Distrito Federal, né? A verdade, né? É um governo que vive de falar as coisas negativas do governo anterior. Ele não... Nada do que... Você me desculpa a franqueza, o Rodrigo Hollenberg, nós fomos eleitos a primeira vez como deputado junto, né? Nós chegamos a ter uma relação pessoal, como amigos, ficavam um lado do outro na coisa. Eu não o apoiei, fui convidado para apoiar, porque tenho responsabilidade. Eu tenho responsabilidade com aquilo que eu faço. Eu digo para vocês, com toda sinceridade, eu tinha certeza que ia ser isso. Tanto que no segundo turno, provavelmente o único grupo político que foi para o lado do Frejá, porque a vitória do Rodrigo era certa, foi o meu. Nós fomos para lá e falamos assim, nós sabemos da capacidade de vitória dele, acreditamos, ele está bem nas pesquisas, acreditamos que ele vai ganhar, mas nós temos responsabilidade, vou dizer, vai ser um desastre. O Rodrigo, eu tenho convicção, o Rodrigo Hollenberg, que ele não sabia, quando começou o governo, a diferença, não entende nada de orçamento, ele não sabe a diferença entre orçamento e financeiro. Nunca foi uma pessoa que tivesse compromisso com aquilo que falava. O Rodrigo foi eleito deputado estadual, prometendo eleição para administrador regional, algo que ele sabe que não é competência do deputado estadual, fazer eleição é competência do executivo. O Rodrigo foi eleito... Até escrito na nossa LDO a questão da eleição, mas até hoje não se regulamentou, até porque não precisa nem ser voto, né? Não precisa ser... Mas ele prometia eleição, que não era competência do parlamentar, era do executivo. Ele sabia que não era competência. Como ele prometeu, você pegar a carreira política, os compromissos de campanha do Rodrigo em todas elas, para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado, você vai ver aí para governo agora que ele não honra nada do que ele promete. Eu já conheço a história dele. Eu tenho aqui no meu celular, se você quiser eu te mostro, ele prometendo na campanha dele do Senado, quando ele foi senador, Wi-Fi gratuito para todo o Distrito Federal. Pode pegar, entra na internet, no YouTube, bota lá, promessas políticas de Rodrigo Hollenberg, desde distrital até governador, que você vai ver ele prometendo coisas que são inexequíveis por cargo que ele estava se candidatando, simplesmente para cativar o voto do eleitor. É o famoso estelionato eleitoral. Ele praticou isso toda a carreira política dele. Eu falo isso para ele onde ele quiser, mostro, tenho documentado. Né? Se você estiver me ouvindo, governador, estou dizendo que sou um estelionatário eleitoral. Se eu quiser me processar, só me processa que eu provo na justiça que eu estou falando para o senhor. Estou à sua disposição, a hora que o senhor quiser. Hollenberg, governador, nós estamos aguardando você aqui, porque nós temos uma conversa longa, nós já estamos lhe convidando a alguns programas, estamos fazendo contato com a sua assessoria, sem dúvida nenhuma, gostaríamos de ter você aqui no Poder em Rede, porque é uma janela aberta para toda a classe política, para todo mundo que quer falar de política em alto nível, como nós estamos aqui com a Lírio fazendo esse trabalho. Agora eu queria mudar um pouquinho o foco também. Um dos grandes problemas do Rodrigo Hollenberg não é uma falta de interlocução com a Câmara Legislativa, e nisso você entende muito. Você já foi presidente da Câmara Legislativa e eu creio que você era o presidente dos sonhos de todo governador, porque você não criava caso com o Executivo, né? A gente teve momentos históricos, né? Porque quando eu assumi a presidência da Câmara, não tinha sede. Quero que, se você quiser falar sobre a sede, eu falo também, tá? Porque a sede da Câmara é algo polêmico, né? Eu sei disso. A Câmara Legislativa estava 10 anos descumprindo a lei de responsabilidade fiscal, que não permitia Brasília trazer recursos, empréstimos internacionais. Eu enquadrei, construí o prédio, 3 meses antes da inauguração, saí da presidência, mas já estava pronto o prédio. Enquadrei a Câmara Legislativa na lei de responsabilidade fiscal. Você diz porque é o seguinte, a sede da Câmara Legislativa, eu acho que era um espaço da Embrapa, lá no final da Zanorte, alguma coisa assim, era um uma espaço, sessão, né? Era emprestado onde está a Secretaria de Saúde hoje, né? Era um espaço emprestado. E quando eu assumi a presidência,
o projeto era de 92, tinham começado a obra, o esqueleto abandonado aqui próximo, né, aqui da sede do jornal. E a gente, então, eu assumi o compromisso com o governo, falei assim, eu enquadro a Câmara, eu vou ter um estrago político com os servidores, um desgaste muito grande, mas eu quero uma contraprestação para esses servidores também e para o poder. Vocês constroem, então, a sede, se eu conseguir enquadrar, uma vez que vai vir recursos internacionais. O enquadramento da Câmara Legislativa na Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe para o Distrito Federal mais de 2 bilhões de dólares de financiamentos e empréstimos internacionais para fazer as obras do governo Arruda. Só para você ter ideia. Né? E mais de 10 anos sem estar enquadrado. Eu consegui enquadrar, conseguimos fazer a sede, estamos aqui hoje. E digo para você, algumas pessoas até falam assim, a Câmara Legislativa ficou muito caro o prédio. Eu digo para você hoje, por metro quadrado, na época, você pode botar qualquer outra obra. Foi a obra mais barata do Distrito Federal, comparando, e não estou botando só do Poder Executivo e Legislativo, não. Pode pôr também do Ministério Público e do Judiciário. Pode comparar os preços. E os Palácios da Justiça, que vai uma crítica minha, pessoal, são sempre palácios muito suntuosos. Né? A Justiça não tem muito que se entrar muito nesse discurso, não, porque a gente pode ver todos os tribunais, tanto regionais quanto os próprios tribunais superiores aqui no Distrito Federal, são obras muito suntuosas, são obras muito mais caras. E com todo respeito, não está muito diferente dos prédios do Ministério Público, não. É só você descer lá embaixo na Procuradoria que você vai ver. Você vê quanto foi o preço do prédio da Procuradoria que está lá na Avenida das Nações, e vê quanto foi o preço do metro quadrado da Câmara Legislativa, e ela foi construída bem antes. E compare, então. Estou à disposição de qualquer um, inclusive do próprio Ministério Público. Como presidente da Câmara Legislativa, como é que você enxerga essas notícias que envolvem hoje a questão da mesa diretora, essas questões até do atrito da presidência da Câmara Legislativa, que agora a Celina está afastada, mas do conflito que teve com o governo do Distrito Federal? Como é que você analisa essa postura e essas notícias que envolvem a Câmara Legislativa hoje? Bom, a parte negativa da notícia, é claro que a gente fica decepcionado, porque eu fiz parte dessa geração que lutou para que o Brasília tivesse autonomia, que tivesse o voto, que tivesse eleito seus representantes. Então a gente fica realmente decepcionado com isso. Mas, por outro lado, fica claro a incompetência do Poder Executivo de conseguir se articular, né, com a sua própria base, com as pessoas, com os parlamentares, com o mundo político, para que ele pudesse somar para trazer soluções. Ao contrário, em vez disso, a gente vê uma briga não só com o Legislativo, mas muitas vezes até com o próprio Executivo, com o vice-governador, por exemplo, né, que a gente sabe hoje que briga até por metro quadrado dentro do Palácio. Isso está nos jornais, isso é o que estou falando. Né? Então, é uma falta de competência, de articulação, de disposição, de diálogo, de busca de liderança, de assessoria. Se você pegar, com todo o respeito, não quero desmerecer ninguém, mas vamos pensar o que foi o secretariado de Roriz, o que foi o secretariado de Arruda e o que é o secretariado de hoje. Eu lhe perguntar, provavelmente você, porque está no mundo político, sabe, mas para você, cidadão, se eu perguntar na rua quem é o secretariado do atual governo, dificilmente você lembra 2 nomes. Né? Quando você pega o secretariado de Arruda... Mas é porque é um governo muito personalista, né? Tudo é Hollenberg, né? Sim, é isso que eu quero falar. Ele não tem a capacidade de trazer o coletivo. Ninguém pode ser governador e governar ao mesmo tempo. Não, essas duas coisas são impossíveis porque a máquina é muito grande. Você tem que trazer pessoas especializadas para te ajudar. E você tem que ter a capacidade de coordenar e fiscalizar esse trabalho. Os países mais modernos do mundo têm o que a gente chama de parlamentarismo. O parlamentarismo é exatamente isso, não é outra coisa senão você dividir, parcelar o poder e ao mesmo tempo ficar fiscalizando, coordenando e acompanhando. Essa seria a função do governador. Mas se você não aceita que pessoas acertem do seu lado, que a equipe cresça, e que essa equipe seja valorizada, você então acaba sufocando o seu próprio governo, que é o que eu vejo hoje com o governo Hollenberg. Ele não tem ninguém que dê certo. Não tem ninguém que dê certo. Aquele que começa a dar certo, ele acaba tirando. Alírio, encerrando aqui a nossa entrevista, qual a análise que você faz aí pro cidadão de Brasília para os próximos 2 anos, porque esse jogo só deve mudar em 2018, né? Eu quero fazer uma positiva e uma análise negativa. Nós vamos pagar 10 anos o estrago político desse atual governo. O governo Hollenberg vai deixar um estrago para Brasília por mais de 10 anos. Falta planejamento, falta projetos básicos para o futuro, falta busca de investimento para a cidade. Então, os próximos governos vão pagar isso, a população vai pagar 10 anos o erro político desse governo. Agora, com relação aos próximos 2 anos, nós vamos trabalhar bastante para poder construir uma outra alternativa para o Distrito Federal e trazer pessoas com competência. Tenho certeza que nós vamos conseguir recuperar Brasília. Eu sou uma pessoa gerada a desafio, foi a primeira coisa que eu falei aqui. E esse desafio eu assumi, por isso que eu estou na coordenação desse grupo, e esse grupo, sem dúvida nenhuma, tem condições de tirar Brasília dessa situação que está atualmente.
Bom, missão dada, missão cumprida. Poder em Rede trouxe mais uma personalidade do mundo político para a gente debater sobre política aqui do Distrito Federal. Foi um prazer estar contigo aqui, Alírio. Eu espero contar com você mais vezes aqui no Poder em Rede. Alexandre, eu que agradeço, parabenizo, e aqui é bom porque a gente fala o que tem para falar, né? Não tem nenhum tipo de censura, ao contrário, a gente teve a liberdade para falar o que queria e tem uma oportunidade de ter a chance de falar para Brasília, finalmente, o que eu penso sobre a política do Distrito Federal atualmente. Então acessem poderemrede.com.br, toda quinta-feira um programa novo, sempre com uma grande atração, sempre com uma grande personalidade do mundo político. www.poderemrede.com.br. Aguardo vocês, toda quinta-feira um programa novo. Até lá!